O INCAD é promovido... É que isso aqui, rapaz, é que eu estou aqui com um problema pessoal, tá? O problema está entre o computador e a cadeira, que está mais veloz do que eu, mas tudo bem. O INCAD é promovido pelo Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, em diversas cidades do interior, também na sua capital, com o objetivo de promover o encontro dos profissionais de empresas que atuam na área da administração, para o momento de troca de experiências e de conhecimentos. Além dos INCADs, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro leva informações sobre os principais temas de administração aos estudantes e profissionais, através de encontros acadêmicos realizados nas faculdades de administração e de tecnologia da área de gestão. Convidamos a todos que ainda não conhecem para visitar o nosso site www.ca-rj.org.br e para conhecerem a nossa web rádio e a nossa web TV. Lembrando sempre que o nosso conselho é o primeiro e único no país a ter uma web rádio e uma web TV. Alguns estão tentando copiar, mas o nosso presidente está orientando todos para que façam direitinho, né, presidente? Para darmos início ao encontro, convidamos para compor a mesa, primeiramente, o nosso presidente, administrador Wagner Siqueira. Convidamos também o nosso representante na região dos Lagos, o administrador Clésio Guimarães Faria, a pessoa que é a nossa extensão na região dos Lagos aqui com vocês. Convidamos também o nosso conselheiro do CRA-RJ, Gerson Rocha, para compor a mesa. Convidamos ainda a nossa querida organizadora de todo esse evento, aquela que faz com que isso aconteça, trabalha para burro. Nossa querida administradora Marta de Almeida, coordenadora de interiorização do CRA-RJ. E para fecharmos a mesa, convidamos o administrador Marco Antônio Farias, coordenador do curso de administração da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. Convidamos primeiramente o administrador Clésio Guimarães Faria, representante da Casa do Administrador na região dos Lagos, para suas palavras. Minhas primeiras palavras é dar boa noite, as boas-vindas a vocês, agradecendo o atendimento ao nosso convite para, mais uma vez, aqui estarmos comemorando esse encontro de administradores, nosso 5º ENCAD, Encontro de Administradores. Conforme nós já temos divulgado através do site, o CRA mantém em todo o estado do Rio de Janeiro diversas casas de administradores que atendem determinadas regiões. E nós somos responsáveis pela região dos Lagos, notadamente a cidade de Cabo Frio e Araruama, que tem as maiores universidades. Aqui em Cabo Frio, a nossa casa fica na Avenida Assunção, 893, e o nosso telefone é 2643-4974. Nós temos uma estagiária, a Ingrid, que eu queria apresentar, ela vai se colocar de pé, está ali atrás, né? Que, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, está à disposição de vocês. Mas para que serve uma casa de administrador? Eu dizia no último ENCAD que nós antes tínhamos a denominação de delegacia. E foi muito comum eu receber e-mails pedindo para mandar um BO, para interferir por um preso. Aí depois nós passamos para a casa do administrador, né? Então eu entrava, botava no Google, né, delegacia Cabo Frio, aparecia a delegacia do CRA. É um termo meio forte, né? Casa do administrador é um termo que nos coloca mais à vontade.
E se vocês quiserem conhecer, ela fica aberta diariamente, a partir das 10h30, tem um horário até móvel, alguns dias atendemos à tarde, outros pela parte da manhã, para que todos possam fazer uso da casa que é do administrador e do estudante de administração. Eu diria mais até do estudante, porque está começando, está aprendendo os primeiros rudimentos dessa que nós consideramos a mais completa das profissões. Eu dizia há pouco para o nosso presidente, Wagner Siqueira, que de vez em quando a gente descobre certas preciosidades. Se você entrar no site do CRA, tem lá um espaçozinho que você vai poder consultar livros antigos que nem existem mais disponíveis nas livrarias e que falam a respeito dos precursores da profissão que hoje nós estamos abraçando. Taylor, Fayol, e outro dia eu descobri, e comentava com Wagner, a Mary Parker Follett, uma preciosidade de ensinamentos, uma mulher que nasceu no século XVIII, desenvolveu suas atividades no início do século XIX, e foi precursora de muito daquilo que hoje nós temos como inovações, e ela já previa isso. Eu tive a oportunidade de ensinar alguma coisa da nossa Follett para os nossos alunos que se fazem presente aqui, da área de turismo, nos fundamentos da administração. E se você consultar o nosso site, você vai descobrir coisas fantásticas, Você pode consultar, por exemplo, os livros que estão disponíveis online, de Ford, de Taylor, de Fayol, e tantos outros precursores, e para isso serve exatamente o nosso conselho. Algum dia, tempos atrás, alguém me perguntou, mas para que serve o conselho? Você está estudando administração? É pelo conselho que você vai dar validade à sua profissão. Se você se formar, será simplesmente um bacharel, não poderá ser considerado um administrador. E se for exercer a sua profissão como bacharel, poderá estar em curso como exercício ilegal da profissão. Assim como o advogado precisa do registro da OAB, o médico do CRM e as outras profissões, cada uma com seus conselhos, o administrador também precisa estar vinculado ao seu conselho. E nós podemos até, Wagner, dizer que temos a menor mensalidade dentre os diversos conselhos. Por que isso? Porque é um conselho rico? Não, é para facilitar exatamente a que todos possam participar do conselho e, principalmente, usufruir dos serviços que estão disponíveis. Pouca gente desconhece, ou não faz uso, ou não acredita. Mas passem a consultar o site do CRA, vocês vão descobrir coisas fantásticas. Você, estudante, vai dizer, mas e eu? Onde é que eu fico? Você também pode se ingressar, você já pode adquirir precursoramente a sua carteira de registro de estudante. E, através dela, você também terá acesso a vários serviços que são disponíveis. Exatamente, e tudo gratuitamente. E nós temos, não vou aqui relacionar todos os serviços, todas as vantagens que você tem ao estar junto do CRA, mas é só consultar o site, planos de saúde, assistência médica, jurídica, assistência profissional. Se você, por exemplo, precisar que venha a fiscalização aqui, temos o nosso companheiro Francisco lá, movimenta a sua equipe. Se alguém está tirando o seu lugar no emprego, ocupando indevidamente a função de administrador, é só entrar no site, é só telefonar, é só me procurar, é só ir na casa. Ah, sim, está dizendo que não precisa se identificar, porque virá a fiscalização aqui e fará valer o seu direito de administrador de ocupar o cargo de administrador. É o que está dizendo esse cartaz aqui. A administração é para administrador. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês, me coloco à disposição, depois que terminar a palestra do administrador Wagner, podem me procurar, eu dou meu telefone celular, podem me procurar a Ingrid, que ali está, combinar uma ida para conhecer o nosso conselho. Por enquanto, nós estamos aqui na Avenida Assunção 893, ao lado do Banco Itaú, em cima do restaurante Brasinha, mas dentro de um mês e meio, nós estaremos em novas instalações, mais amplas, mais central e com mais recurso para que vocês possam usufruir da sua casa. Querem estudar? Vão lá para casa. Lá tem internet, tem computador, tem toda a infraestrutura para você estudar, preparar trabalho, para você, profissional,
também se atualizar. Enfim, a casa é de vocês, a casa é nossa. Nós vamos ter hoje a oportunidade de assistir uma palestra das mais interessantes, brilhantes, que muito vai enriquecer o nosso conhecimento. Nosso querido presidente Wagner Siqueira, ele tem vários livros escritos, alguns, acho que se não todos, disponibilizados no site, né? E esse é um livro também, se vocês puderem adquirir, vocês vão ficar realmente muito enriquecidos com os conhecimentos. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e sintam-se em casa, porque aqui é a casa de vocês. Obrigado. Obrigado, Clésio. Convidamos agora para uma pequena palavra o nosso conselheiro, administrador Gelson Rocha. Bem, boa noite a todos. O meu recado é muito rápido. Eu fico muito feliz quando a gente chega no interior do nosso estado e vê um público assim tão grande. O que acontece? Antigamente as coisas aconteciam muito na capital, né? E hoje realmente o que está acontecendo está no interior do nosso estado. Hoje as pessoas não precisam mais, como antigamente, sair para ir para a capital para conseguir uma boa colocação de emprego. Hoje ela já está acontecendo, né, mais para dentro do nosso estado. E isso é muito importante, isso é muito gratificante. A gente tem viajado aí pelo estado todo e tem visto esse resultado, né? E é o que eu falo sempre, hoje cada vez mais o mercado de trabalho, as melhores condições de emprego está para quem faz um curso de nível superior. Mas, como já foi dito, não basta você fazer esse curso de nível superior. E uma outra coisa que me chama muita atenção, eu também sou coordenador do curso de administração numa faculdade no Rio de Janeiro, e uma coisa que me chama a atenção, o jovem acha que a formação dele está só dentro das quatro paredes de uma faculdade, e não está. É importante que vocês participem de todos os eventos fora da instituição. Isso vai agregar um valor significativo na vida profissional. Então, eu fico muito feliz nessas viagens que eu tenho feito, quando eu vejo um grupo assim tão grande e tão interessado. Tá? Sejam bem-vindos e, com certeza, não tenho a menor dúvida que vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir hoje. Obrigado, boa noite. Ok. Agora a gente convida o nosso presidente para fazer só uma palavrinha de boas-vindas. Uma vez eu estava lendo essas mensagens de internet, certamente muitos aqui a viram também, em que um engenheiro brasileiro chegava de carro com outro engenheiro sueco, à fábrica da Volvo. E chegaram muito cedo na fábrica, ainda não tinha, né, o expediente estava longe de começar. E ele parou o carro lá atrás. E o engenheiro brasileiro, e foram andando, uma quantidade enorme. Imagine, né, o estacionamento de uma fábrica, de uma indústria automobilística, em que todos os operários, engenheiros administrativos têm carro. Era um parque enorme, certamente com carro Volvo, que eles não são besta, né? E o engenheiro brasileiro perguntou para o engenheiro sueco: mas por que o senhor parou aqui atrás? Por que não parou na frente? E o engenheiro falou: claro, nós chegamos muito cedo. Quem chega cedo, senta atrás. Quem chega atrasado, quem estaciona atrás. Quem chega atrasado vai estacionar na frente, porque ele tem pouco tempo para chegar e entrar em produção, enfim, exercer o seu trabalho. É uma forma de educação. É porque o companheiro ficou impressionado com isso, Francisco, que ele não conhecia a experiência dos profissionais e dos estudantes aqui de Cabo Frio, no 5º ENCAD. Eles chegaram aqui e sentaram lá atrás, a maioria. Né? Os retardatários foram chegando, foram sentando na frente. E você ficou convidando eles para vir, eles não vieram. Mas os que foram chegando mais tarde foram sentando na frente e ocupamos o auditório aqui. Veja que interessante. Não precisa ir à Suécia, basta vir ao ENCAD em Cabo Frio, que a mesma situação se repete. Né? Não há dúvida. Nada como um presidente. Tivemos o mesmo exemplo aqui hoje. Então, parabéns aos
colegas, né, que não estavam sentando para colar, não vai ter cola, não estavam sentando simplesmente para ler e ficar lendo mensagem de e-mail, que se quiserem ler também leem, isso não incomoda, não é para dormir, né, não tem problema nenhum, né? O importante é que estejam participando aqui e vivenciando esse momento e compartilhando. O Clésio falou muito importante na colocação, na visão do site. Quando eu sou antigo, a beça, certamente o mais velho da mesa aqui, e talvez o mais velho em termos de formado em administração. Sou da turma de 1970. Tu é que tem tempo, hein? Muitos aqui não eram nascidos, né? Formei em 70, né? No meu tempo, não tinha literatura em português. Só tinha obras em inglês e algumas poucas em francês. Era uma dificuldade. 67, 68, 69, 70. Poucas faculdades, né? Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, né? E a gente tinha dificuldade. Isso me faz sentir a necessidade dramática que nós, profissionais de administração, temos hoje, em que o estudo de administração, não é só no Brasil, não, é no mundo, sofre de um processo de mediocrização inacreditável. O que nós estamos vivendo hoje é o apogeu da autoajuda, como se livrinho de autoajuda fosse livro de ciência, como administração como ciência, como técnica e como arte. Né? E se ensina os livros de autoajuda como se fossem livros de teoria das organizações, como que aquelas práticas, aquelas recomendações, aqueles conselhos, que podem ser válidos, e não estou dizendo que não sejam, que podem até ser lidos para se divertir, e pode ser até lidos, podem ser úteis para determinadas pessoas em determinados momentos, mas que não são nem ciência, nem técnica, nem arte. São mera enganação, sob o ponto de vista de ciência, de técnica e arte, porque não se fundamentam em pesquisa, em análise, em profundidade, em que aquela teoria que está naquele livrinho ali é extraída de análise de pesquisa científica. A administração será uma atividade de mera autoajuda, portanto, sem nenhuma importância. Serve para qualquer um sentar na cadeira do administrador, se a gente permitir que o estudo da administração continue em autoajudinha. 7, monge o executivo, não é assim que eles ensinam a gente? Os 7 hábitos do administrador, não sei o quê, o pai, filho, pai rico, pai pobre, não tem essa história? E outras bobojeiras desse tipo, que são importantes para A ou B, mas que, como técnica, como ciência, como arte de administração, aquilo é um nada, aquilo é um lixo, aquilo é uma subliteratura. E é preciso, então, que a gente resgate. A gente pensa que os livros antigos de administração, como se eles estivessem superados. Né? Você acabou de falar de uma mulher de década de 20, Mary Park Follett, cujos textos, quando alguém repete, ainda cita alguma coisa dela, só que não diz que é dela. Pensa que é dele. Nem citam. Normalmente, esses livros não têm pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês. 50% dos estudantes brasileiros são de ciências sociais e humanas. As pesquisas nas nossas áreas, ciências sociais e humanas, são menos de 1%. No Brasil e no mundo. Então, vejam, é inacreditável que as bases da administração surgem com ciência, com pesquisa. Nós vamos ser realmente repetidores do achismo e de doutrinas e filosofias que nada têm de consistência, se nós não pensarmos nisso. Então, os livros que nós estamos colocando são livros fundamentais. Claro, você tem que ver as pessoas no seu tempo, né? No seu tempo, no seu momento, no seu contexto. Mas a gente não pode deixar de extrair dali, ou a gente está pensando que os livros, né? Daqui a pouco a gente vai dizer, né, que todos os princípios científicos estão no lixo porque são velhos. Né? E aí, a coitada da matemática, hein? Não é verdade, professor? Coitada da matemática, da física. Administração, gestão, também é assim. Então, a gente está estimulando vocês a lerem e a ter acesso a livros. Uma vez eu fiz um desafio com o professor Cleto. Professor, pergunte a cada professor que ensina a hierarquia das necessidades de Maslow, psicólogo ou administrador? No curso de psicologia ou no curso de administração? Se eles leram o livro do Abraham Maslow que eles estão ensinando.
De cada 10, 9 vão ter que reconhecer para você que não leram. Nunca viram, só repetiram o que os outros diziam. Se você for para o site do Conselho e ler o livro do Maslow, você vai ser um daqueles 10 que leu. Vai saber tanto quanto aquele professor que leu no original. Não dá para ficar lendo. A hierarquia, o enriquecimento do trabalho, né? Motivação e produtividade. A gente fala tanto de fatores higiênicos e fatores motivadores. Frederic Herzberg, não falamos? Desafio de cada... Agora faça outro desafio, professor. Vá para 10 professores, vai ver que de cada 10, 9 nunca viu o livro, nem sabe qual é o livro, do Frederic Herzberg. Você, estudante, se ler esses livros, é que eu bato em professor mesmo, né? Bato para valer, porque sou professor também, né? O Galileu Galilei, o Bertoldo Brecht, tem uma peça que ele disse assim: viu-se o que é raro de se ver. O quê? Um professor querer aprender. Nós, estudantes, temos que provocar o professor para ele procurar aprender, para ele procurar o livro. Como é que o cara ensina a hierarquia das necessidades do Maslow e não conhece o livro? E você, estudante, que está falando disso, que também não conhece? E o cara que escreveu o livro de Teoria Geral da Administração, que também não leu? E escreveu um livro. Então, é preciso que a gente, para tornar essa... Eu posso falar isso porque estou dirigindo uma instituição de classe. É preciso que a gente entenda que você, ao se formar em administração, você vai ser bacharel em ciências administrativas. Não vai ser administrador, não. Para ser administrador, tem que estar registrado no Conselho. O Conselho é que dá o título de administrador e de administradora. Em todas as profissões é assim. Advogado, médico, engenheiro, formado em ciências jurídicas. Formada, não é advogado. Advogado é quando tem, no caso da ordem, tem a prova de um exame de insuficiência. Olha que eu não falei exame de suficiência, eu falei exame de insuficiência. Porque um exame que reprova quase 90% não é de suficiência, é de insuficiência, né? Mas isso é outro debate. Então, quando vocês... Por que a gente está insistindo no site? Essa palestra está sendo gravada. Daqui a 10 dias, vai estar no site do Conselho. Vocês vão ligar a TV web do Conselho, vão assistir ou não a palestra, se quiserem. Esta palestra e todas as outras. Que vocês... Então, o acesso à comunicação... Ontem, nós tivemos uma sessão, espero fazer aqui também de novo... uma sessão de teatro com o Mercador de Veneza, discutindo as questões da peça de Shakespeare à luz do Mercador de Veneza. Só que essa não é leitura dramatizada, é encenação mesmo, é teatro mesmo. A gente fez lá ontem. Daqui a uma semana está na televisão do Conselho. Você pode assistir inteira, a peça e os debates. Ah, sim, prefiro ficar assistindo quando a gente for fazer aqui no Teatro de Cabo Frio, e que é muito melhor ao vivo e a cores. Está bem, mas também vai ser gravado e também vai para o nosso TV. Então, é importante que a gente veja o TV. É claro que o administradores.com, que é um belo site, tem TV também, só que lá os programas de TV são de 2 minutos. O nosso é integral. Você vai assistir tudo. Então, você está fazendo nada. Há uns anos atrás, eu falei aqui, liga a rádio do Conselho, vou insistir de novo, no smartphone, no seu iPad, onde você quiser, não está fazendo nada, liga a rádio do Conselho. Belas músicas, hein? O Eli Miranda entende de música, é um super DJ, sabe tudo, vocês vão ver músicas maravilhosas. E, de vez em quando, vai aparecer o professor Marco Antônio, dando uma opinião, o professor Clésio, um debate, um comentário, um livro, uma ideia, e entre músicas. Então, da TV do CRA é a TV que toca a administração, que discute a administração, e toca umas músicas boas para vocês e para mim também. Tá certo? Quando a gente tem mais tempo, a gente liga e vê a TV. Aí tem que realmente fechar, não dá para ficar trabalhando, não pode ficar como pano de fundo. Agora, os livros, todos os livros clássicos, é preciso ler os clássicos. Tem gente que passa o curso de administração e não lê os clássicos. Como é que pode falar mal deles? Tem que ler o que eles escreveram, para ver, inclusive aproveitar aqueles conceitos. Então, vocês sabiam que a gente tem um programa de TV aqui o Conselho tem um programa de TV aqui em Cabo Frio? Não sabiam.
Pois é, eu quero o ano que vem, no próximo encade, eu não sei se é o ano que vem, daqui a 6 meses, eu nunca sei, porque a Marta vai programando contigo, quando eu vejo, a gente está de novo. Tem que estar sempre trazendo uma novidade. A gente tem um programa no canal TV Rede Literal News, canal 11. Conhece? Existe? Ninguém conhece, mas eles vão ler. Vamos aumentar a pobre da audiência dessa pobre TV aqui de Cabo Frio. Rede Litoral News, canal 11. Programa Administração em Debate. Todas as quinta-feiras, às 19 horas. Ah, não posso olhar 19 horas. Não tem problema. Você vai olhar lá na grade da TV, que ele repete o programa ao longo da semana, a semana inteira. Na quinta-feira, às 19 horas, é sempre o programa original. Saiu hoje. Foi isso? O programa de hoje é às 19 horas. Amanhã está saindo de novo, sábado está saindo de novo, domingo, cada um os horários, eu não sei todos, mas é 19 horas. Assista o programa. Ah, eu perdi, não tive tempo para assistir o programa da TV News. Os caras não estão gostando, não, estão zangados. Não tem Aí você faz o seguinte, você não tem problema, entra no site do Conselho e vê o programa da semana passada. Porque de hoje, você só vai ver na semana que vem. Enquanto o programa estiver rodando aqui na TV 11, canal 11, vai ficar só na canal 11. Quando ela sair do ar e nós fizermos o próximo, no dia 26, tá certo? Aí vai o dia 19 e vai para o nosso site. E você entrou na web rádio do Conselho, pode assistir o programa de hoje. Portanto, você não perdeu. Você pode ligar o seu canal 11 lá e efetivamente assisti-lo, ou pode depois entrar na web. Nós estamos fazendo um desafio pelo estudo, um desafio pela competência. A nossa profissão é uma profissão de trabalhadores intelectuais. Se a gente não estiver sempre estudando, lendo, aprendendo alguma coisa, refletindo, pensando a nossa realidade, a gente vai ficar superado como profissão, não é só como profissional, como profissão. E as cadeiras estão vazias. E se a administração for livrinho de autoajuda, qualquer chambão, empírico, aproximativo, qualquer profissional aí de qualquer profissão, você informado, vai sentar na cadeira, principalmente quando nós temos 6 milhões de empresas no Brasil e só temos 1,5 milhão de formados no Brasil. Nós temos um déficit quantitativo de administradores para ocupar esses lugares de 4,5 milhões. Nós precisamos de mais administradores, e de mais administradores, e de mais administradores, mas precisamos de administradores qualificados. Porque, senão, pode botar qualquer um que lê livrinho de autoajuda. Mas se o administrador só lê livrinho de autoajuda, é melhor botar um engenheiro, o médico, o advogado, o analfabeto, o idiota, qualquer um que senta na cadeira do administrador. Né? Para ler livro idiota, bota qualquer idiota. Essa aqui é a verdade. Né? Eu diria a coisa, tem livro que é melhor não ler, hein? Porque atrapalha a gente. Né? Porque lê isso para se divertir, mas não leia isso achando que está lendo ciência. A gente não está aqui para ser simpático, professor. A gente está aqui para dizer as coisas. Nós só vamos acontecer cada vez mais como... É dramática a necessidade do Brasil do profissional de administração. Não tem sociedade no mundo que tenha avançado que não seja por competência gerencial e por educação. O Brasil falha na educação e falha ainda na competência gerencial. A nossa responsabilidade é lutar para ter quadros cada vez melhores. Professores, por isso que a gente briga e implica com os professores, provoca eles, porque a gente quer cada vez professores melhores. Mas se a gente tem uns alunos bestão que não pergunta nada, como é que o professor vai aprender? O professor é aquele que está ensinando e que, de repente, aprende. E aprende com a pergunta idiota que o aluno pensa que está fazendo, que é idiota, que não é nada. O professor cria, recria, aprende, constrói, se desenvolve, tira do fundo dele aquilo que ele sabe e que não sabia que sabia. Mas aquela pergunta que você fez é que o fez crescer, progredir, pensar, refletir e atender à sua necessidade. Ele se tornou um profissional melhor. E você, muito melhor ainda, porque ao fazer a pergunta que parecia ser bobinha, você recebeu uma resposta inteligente, competente, profundamente pensada daquele professor que veio de dentro dele, que ele nem sabia que sabia. Portanto, falei um pouquinho mais do que devia, mas, olha, TV Rede Litoral News, canal 11, Administração em Debate, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Vocês não conhecem essa televisão? Vamos aumentar, então. Nós, administradores, vamos transformar essa TV 11 no melhor líder de audiência da região de Cabo Frio. Muito obrigado.
Presidente, primeiro que tudo, você não falou demais, falou o que tinha que ser falado. E aí eu queria só, se me permite, só completar uma coisinha. O presidente falou que nós temos 6 milhões de empresas, 1 milhão de administradores. 1,5 milhão. Só que nós temos um problema maior ainda. Esse 1,5 milhão de administradores, nem todos são tão competentes como o mercado precisa. Então, nós precisamos seguir esse caminho do qual o Wagner mostrou, que é a leitura, estudo, se preparar, para sermos competentes. Existe mercado para todos, desde que sejam competentes. Não existe mercado para quem não é competente. Não se preocupem, os não competentes, não se preocupem, que não tem mercado para vocês. Não é o caso de vocês que estão aqui, que se vieram aqui, Wagner, é porque querem, estão em busca de saber mais. Então, aqui é um grupo diferenciado. Esse grupo que está aqui nessa sala é um grupo diferenciado que procura se aperfeiçoar e melhorar. Ok? Então, é isso aí. E antes de fazer a mesa, eu queria, com a permissão do presidente do protocolo aqui, tem pessoas que são importantes para a gente, para essas coisas sempre acontecer, e a gente vem aí numa maratona grande, de vários acontecimentos desses e outros vão acontecer. E aí a gente deixa passar e hoje eu quero fazer, digamos assim, presidente, uma homenagem. Tá? E eu queria pedir que a Marta fique de pé e que todos aplaudam a Marta, que é importante, porque a Marta é a responsável por esse acontecimento em todo o interior do estado e trabalha para burro. É a Martinha. Parabéns, Martinha, e obrigado por você nos ajudar nisso aí. Sem a Martinha, como o Wagner disse ali, ele fica sabendo depois, ela resolve tudo. Tá certo, Martinha? Então, desculpa aí. E assim a gente pede que a mesa se desfaça para que possamos começar realmente a nossa palestra e ouvir aqui a palestra Gerentes que Duram, pelas palavras do nosso administrador, presidente do CRA-RJ, Wagner Uncleberg Siqueira. Tá? Então tá bom. Deixa eu dizer para vocês aqui, a gente vai fazer uma palestra aqui, uma discussão, a gente não vai falar nada de novo. Gerentes que duram. Em verdade, o que a gente está procurando aqui é refletir um pouco sobre o tema, os papéis e funções essenciais do executivo, do gerente, né? Daquele que tem a responsabilidade pela gestão, pela administração. Discutir um pouco também as mudanças de foco que saíram do estudo da administração e que prevalecem, que presidem o comportamento das organizações em geral. Não estamos trazendo nada de novo, mas estamos trazendo muito daquilo que vocês já estudaram, aqueles colegas que estão presentes aqui, que nos honram com suas presenças, que já são formados, são administradores e que sempre são muito bem-vindos e queridos, que é a razão de ser desse encontro, porque a razão de ser da maioria aqui, que é estudante, são os encontros acadêmicos que também realizamos. O Conselho faz debates culturais, que são, em geral, discussão de temas culturais, fazendo a transposição e o paralelismo dinâmico entre o que é produzido pela produção cultural em geral, pelo conhecimento humano em geral, na música, na literatura, na pintura, nas artes, e o mundo das organizações, que nós chamamos de debates culturais. Algumas pessoas já devem ter estado aqui ou em teatro ou em sessão de cinema. Fazemos também isso com música e com pintura, debates culturais. Os encontros acadêmicos, que são restritos e exclusivos a professores e estudantes. E os encontros dos administradores, que são focados para os profissionais de administração, mas que é muito honroso e gratificante ter a presença da Força Jovem aqui, alunos e alunas de administração também, como grande parte desse público presente hoje. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, e aqui não tem pegadinha. A administração não é o certo e o errado. Aquilo que está certo e aquilo que está errado. A administração tem soluções que são melhores, que são piores. O que pode existir, e essa é uma outra discussão, processos melhores de chegada de uma solução ou processos piores, né? Você pode ser uma liderança situacional, pode ser uma liderança do estilo, o melhor estilo, enfim, mas essa discussão pode ser feita. Mas não existe aquela solução que em qualquer situação, em qualquer circunstância, para qualquer problema, para aquele problema seria assim resolvido. Seria, portanto, o tratamento matemático, né, da administração, que não é assim. Seria fácil se fosse assim. Felizmente não é. A administração, as organizações, são pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. E quando a gente fala isso,
a gente caracteriza logo os 3 elementos universais das organizações. Pessoas. Não há organização sem pessoas. Tá certo? Se eu tirar todas as pessoas da empresa, não vou ter uma empresa, não vou ter uma organização. Vou ter um prédio. Só vou ter organização quando eu tenho pessoas. Segundo, eu tenho que ter propósitos, objetivos, metas, goals. Tá certo? Senão eu vou ter um grupo de pessoas que se relacionam entre si, mas que não é um objetivo de alcançar determinado resultado, não é a empresa. E o terceiro elemento é o uso da hierarquia. A hierarquia é um terceiro elemento. O que acontece é o uso diferenciado da hierarquia, mais autoritário, menos autoritário, mais definido na função do conhecimento, mais definido na posição hierárquica ou de comando, enfim, o uso da hierarquia varia, mas também ele existe. São os 3 elementos essenciais. Se tivesse resposta certa para a administração, eu reuniria as pessoas mais competentes do mundo, que existem muitas, executivos e acadêmicos, reuniria aqui, colocaria certamente nesse grupo o professor Clésio e o professor Marco Antônio, né? Sem dúvida, né? E aí eles iam fazer o seguinte: problema A, solução A'. Problema B, solução B'. Problema C, solução C'. Faria um programa de computador bem desenvolvido e botava o computador para dirigir a empresa. Quando aparecesse o problema A, pumba, a solução ia aparecer no programa do computador com a solução A'. Vejam só. Claro, um dia a organização não foi bem, quebrou, não tem problema. Em vez de demitir o Clésio e o Marco Antônio que fizeram o programa, nem o gerente da empresa, demite o computador. Não é verdade? Né? É mais fácil. Ora, não é assim. As empresas, as organizações não dependem desse tipo de conhecimento. Graças a Deus, hein? O ser humano ainda é insubstituível, apesar de muita gente querer acabar com o ser humano na sua capacidade de decisão, de execução das metas. Portanto, eu não estou trazendo solução certa, mas eu queria fazer uma discussão com vocês aqui, fazer uma reflexão, pensar alto. Tudo isso não para dizer que essa solução foi a certa, essa solução está errada, não. A resposta aqui que a gente quer é apenas para nos ajudar a gente refletir, levantar pontos de vista, ver como é que nós estamos, para que a gente possa, então, encaminhar o resto da exposição, tá certo? Então, se eu tivesse diante de vocês e perguntasse aqui, pessoal, qual é a proposição correta, na opinião de vocês? Estou perguntando qual é a proposição correta entre o A, B e C. O A. O sucesso de uma organização depende principalmente daqueles que executam, às vezes nos níveis hierárquicos mais baixos, as decisões tomadas nos níveis superiores. De nada adianta decidir bem se a execução é falha. Essa primeira questão, evidentemente, ela enfatiza o processo de execução dentro da organização, tá certo? Qual é a melhor resposta? O sucesso de uma organização depende principalmente daqueles que têm responsabilidade pela tomada de decisões. E aqui a pergunta está induzindo a resposta de que o sucesso maior é daqueles que decidem, tá? O sucesso de uma organização depende tanto dos que decidem quanto dos que executam. Decisão e execução têm igual importância para o sucesso organizacional. O que é que vocês acham? Não há resposta certa nem errada, é apenas o que você acha. Pois não ser? Por quê? Porque eu acredito que a gente tem que estar alinhado tanto o tático quanto o estratégico. Vocês ouviram bem o que o companheiro, o colega falou, ele disse, o C é a melhor resposta para ele, porque é preciso alinhar o componente estratégico e o componente tático, isso seria execução e decisão, né? Todo mundo concorda? Não há discordância? Ou ninguém quer se posicionar? A resposta dele foi tão inteligente, é verdade, que ameaçou todos. Ninguém pensa nada. É consenso. Tá bem, então eu vou fazer uma reflexão sobre isso. O Alfred Sloan tem um dos melhores livros de administração que eu ainda não botei no site do Conselho. Os meus anos na GM, tá certo? É o livro de cabeceira, simplesmente, de um sujeito sem importância nenhuma em administração, chamado Peter Drucker. É o livro que ele aprendeu, é o livro que ele estudou.
É o livro que ele leu. É o cara que era o cara para ele, para o Peter Drucker, você imagina. Ele chamava-se Alfred Sloan. Ele foi, tá certo? Ele não tem em português, tem em inglês, a gente vai traduzir, vou botar no site. Esqueci desse livro, lembrei agora, tu vê só que coisa, que loucura. O Alfred Sloan, ele foi ser presidente da GM. GM é a General Motors, né? Aquela empresa americana de automóvel que faz o Chevrolet. E naquela época a GM era pequenininha. A grande fábrica era a Ford, do Henry Ford, né? Da fábrica Ford. E o Ford dizia assim: o povo americano pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preta. Era simpático, né? E era verdade, ele fazia tanto carro. Bom, para a gente ter uma ideia, as fábricas dele nos Estados Unidos, no começo do século XX, fazia sozinho mais do que o Brasil faz hoje, com todas as suas fábricas de automóvel. Dá para entender o tamanho do cara e a pequenez da gente? Hein? A dimensão desse tamanhozinho que a gente era. Ele estava falando de coisa de 100 anos atrás. Só isso. Né? Para ver o tamanho do Ford, né? Aliás, o Conselho tem um livro do Ford aqui, ó. Aqui, ó. Quem puder adquirir esse livro, vale a pena. Sabe por quê? Junto com a Festa Vasta, a gente editou. São os livros, é uma tradução pobrezinha, feita pelo Monteiro Lobato. Já ouviram falar nesse cara? O texto em português do livro do Ford, traduzido, é melhor do que o texto em inglês escrito pelo Ford. Porque duvido que o Ford fosse um tão bom escritor como o prefacista desse livro, que é o Monteiro Lobato, e o tradutor do livro em português. Você sabe que o livro, para ser bem traduzido, o cara não precisa falar tão bem inglês, não. No caso, o Monteiro Lobato falava. O cara precisa saber bem português, senão é uma porcaria. É verdade. Mas então o Alfred Sloan dizia o seguinte: quando todo mundo estiver concordando, isso é o Drucker que diz nos seus livros. Eu li pelo Drucker, antes de ler o livro dele. Quando todo mundo concorda, temos que pensar, não vamos decidir. Porque ele diz assim, o consenso do erro. Olha a expressão feliz. Há o consenso do erro. Nós podemos estar aqui, não estou dizendo que estejamos, mas estamos aqui, é a minha primeira mensagem. Gerentes que duram, executivos competentes. É aqueles que não cometem o erro do consenso do erro. Onde todo mundo pensa igual, a gente pensa assim, estamos em consenso. E todo mundo pode estar errado. Tá certo? Aí eles vão pensar de novo, então, para refletir sobre isso. Por quê? Não acredito. Tinha um intelectual brasileiro que eu admiro muito, chamado Nelson Rodrigues, né? Que ele falava que a maioria, né, tem que tomar cuidado. Não vou dizer isso. Né? Burra, ele dizia assim, ele era tricolor, ele falava assim, ele é tricolor doente, ele para esculhambar os flamenguistas, que era a maioria, ele inveja dele, claro. Ele dizia assim, a maioria é burra, hein? O Nelson Rodrigues, que é a mesma coisa do consenso do erro. Claro que eu estou pegando aqui o exemplo dele e o silêncio de vocês, para a gente refletir na primeira mensagem do gerente que dura. Quando vocês estiverem em equipe, num trabalho em equipe, onde todo mundo concorda, nada melhor do que uma noite no meio de um dia para o outro. E Deus no meio para a gente, cuidando da gente. A gente pensa um pouquinho, não decida na hora, decida no dia seguinte. Pode ser que mude de opinião. Vamos ver se a gente muda. Próxima. O que seria mais disfuncional, então? Se nós temos o consenso que decisão e execução têm igual importância, porque ele colocou muito bem o tático e o estratégico. Foi isso, né? O tático e o estratégico. O que vocês acham que é mais disfuncional? O que pode causar piores resultados para a organização? O que pode causar mais malefícios, mais disfuncionalidades para a empresa? Executar eficientemente uma decisão inadequada, quer dizer, fazer bem feito o que não deveria fazer, executar deficientemente uma decisão inadequada, quer dizer, fazer mal feito o que não deveria fazer, ou executar deficientemente uma decisão adequada, quer dizer, fazer mal feito o que deveria fazer. Hein? Ninguém acha. Hein? Hein? Fala.
Por favor, não há resposta. Veja bem, eu juro a vocês, não há pegadinha aqui não estou fazendo, não vou fazer, não faria esse desrespeito com vocês. A gente está fazendo apenas um exercício. E estou repetindo, a administração não tem certo e errado. Verde maduro. Não. A gente está falando aqui para refletir. O que é mais disfuncional? Na opinião de você? Hein? Ela está dizendo que a pior solução, a resposta pior aqui, a que causaria mais... A melhor resposta é que causaria mais deficiência à organização, é fazer bem feito uma decisão que não deveria ser feita. Gostaria de justificar um pouquinho, não? Com alguma palavra? Seria como se fosse ser bem-sucedido no suicídio. Veja bem, ela está fazendo uma boa imagem, bela imagem, muito inteligente. Ela está falando assim, é como se a gente ser bem-sucedida no suicídio. Eu executei bem feito uma coisa que, de fato, não deveria fazer, que é se matar. Isso é disfuncional, tá certo. Boa resposta. E vocês acham isso? Para você que pensou isso, porque, olha, o que é democracia? Democracia é aquilo que você falou, o que foi a frase? Não se ensina, se aprende. Que a Mary Parker Follett falou, né, professor? Ela diz lá no livro dela, democracia não se ensina, se aprende. Né? Interessante esse conceito. Democracia é também, né, a convivência do contraditório, em que a minoria tem a chance de convencer a maioria de sua posição. E que a maioria entende, às vezes, as razões da minoria, mas não concorda. E aí vale a opinião da maioria, mas ambos têm que ter a chance de um tentar convencer o outro. Ela está em minoria aqui. Vamos ver o que você acha na próxima. Vamos voltar. O sucesso de uma organização depende tanto dos que decidem quanto dos que executam? Hein? O que vocês acham? Quanto ela pensa? Ninguém fala. Depende tanto... E a outra, vocês concordam com a primeira resposta é melhor? Volta lá. Volta. Fica ligado, cara. O sucesso, executar eficiente. Fica só comendo ali, só. Vai ser... Come pra caramba, trabalha pouco, mas come. Executar eficientemente uma decisão inadequada. Não concordam com isso? A gente vai pensar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria dizer a vocês, a colega, temos que atentar bem. Eu estou chamando a atenção aqui para o foco. Depende da posição que você está, mas eu estou falando em gerente, estou falando em executivos, estou falando em dirigentes, não estou falando em dirigentes de topo. Estou falando em dirigentes, gerentes e supervisores de todos os níveis. Aqueles que têm a responsabilidade pela gestão das organizações, da base, do meio e do topo, do operacional, do tático e do estratégico. Tá certo? Quando eu falo nisso, eu tenho que admitir que a imagem que ela fez é muito forte. Veja bem, executar eficientemente uma decisão inadequada certamente é o mais disfuncional. Eu faço uma ponte num lugar onde não vai ter nunca uma estrada. Para que eu fiz essa ponte? Apesar de ser a ponte mais bacana, tecnologicamente mais bonita. Eu faço, né, vou vender sorvete. E faço o melhor sorvete. E vou para o Polo Norte. O que vai adiantar eu vender geladeira no Polo Norte? Fazer a melhor geladeira, a melhor Brastemp, para vender no Polo Norte. Fazer bem feito o que não deveria ser feito é dinheiro jogado fora. Não tem nenhuma função. O problema é que os gestores nem sempre refletem sobre isso. Eu deveria fazer isso. Veja bem, que eu estou querendo chamar a atenção para vocês como executivos, como gerentes, como tomadores de decisão. A decisão antecede a ação. A execução é importante, o colega falou muito bem na questão operacional, no tático, mas, evidentemente, se eu não tiver o conceitual, o estratégico, eu não vou bem. É fundamental, quando eu digo assim, é preciso começar aquele negócio do plano de vocês estudam, missão, aquelas coisas todas, né? Aquilo tudo é importante, você tem que definir o conceitual. Isso nos leva a uma coisa importante para os estudantes que reagem muito, a teoria. Minha gente, nada mais prático do que uma boa teoria.
A gente pensa que teoria na prática é diferente, mas a teoria, quando ela é boa, ela advém da prática, ela advém da reflexão, da análise, do estudo da realidade. Estudar teorias de administração e de organização nos faz ser diferentes, nos faz pensar, refletir e propor caminhos próprios, nos faz aprender a transformar a realidade. Senão a gente vai ser um mero repetidor de técnicas. Mudaram as técnicas, a gente bye-bye, não tem mais o que fazer, tem que aprender outra técnica. E vai ficar, ao invés de ser o apêndice da máquina, vai ser o apêndice do processo. Então eu vou tentar agora discutir o resto da exposição, o seguinte: se eu tivesse que responder isso no foco do gerente, sem pegadinha, apenas para chamar a atenção, eu diria a vocês, administrar, gente, é tomar decisões. Esse é o foco fundamental do gestor. Quando vocês forem fazer um estágio, entrevista de estágio ou de emprego, e alguém perguntar para você, o que você acha? Você é administrador, está se formando, acabou de se formar, muito bem. O que é administrar? E vocês ficam atrapalhados? Ah, meu Deus, o que o Faiol falou, aquele PO, que quer dizer aquele O? Lembra aquela confusão que a gente faz? Não, é mais simples. Administrar é tomar decisões. Se quiserem, um livro que eu vou botar de novo, do Herbert Simon, Processo Decisório. Administrar é tomar decisões. É também obter resultados através dos outros. Administrar é tomar decisões. Quando a gente vê obter resultados através dos outros, a gente, seja gerente de topo, seja gerente de base, lá embaixo, supervisorzinho, e gerentão, presidente da super multinacional, todos estão tomando decisões, estão ao mesmo tempo obtendo resultados através de pessoas, envolvendo mais gente, menos gente, mas eles estão sempre, esta é uma função permanente e igual para todas, decidir e obter resultado pelos outros. Então, estão os dois conceitos de administrar para os gerentes que duram, para o executivo competente. Administrar é tomar decisões, administrar é obter resultados através de pessoas. Está claro? Então vamos lá, eu responderia nesse foco, sem pegadinha, que o mais disfuncional, o que pode causar maiores problemas, é fazer bem feito aquilo que simplesmente não deveria ser feito. Na feliz imagem dela, é eu conseguir um perfeito suicídio. Tá certo? É uma bela imagem. Mas é você construir, é você decidir fazer uma beleza de geladeira e vender no Alasca, ou, se quiser, no Polo Norte, onde não há necessidade de geladeira. Decidiu errado. Então, a decisão condiciona a execução. Outra. Não, rapaz. Rapaz, presta atenção. O sucesso de uma organização, qual é a proposição mais correta? Eu diria que é a B. O sucesso de uma organização depende principalmente daqueles que têm responsabilidade pela tomada de decisões. O que nós nos equivocamos muitas vezes é que a gente está condicionado a pensar que só decidem. As culturas organizacionais brasileiras são muito centralizadoras. Tudo é o presidente, o diretor, o gerente que decide ali em cima. Quero falar com o chefe, quero falar com até. Isso vira até piada, né? De programa de televisão cômico. Mas o processo decisório é uma função que se espraia em todos os níveis da organização. É nesse tipo de organização a que estamos nos referindo. Ela se espalha, e nesse sentido, a execução vem a reboque. Eu não estou dizendo que a execução não seja importante. Eu estou dizendo que a decisão antecede e condiciona a ação. Quando vocês estiverem num grupo de trabalho e todo mundo concordar, lembra do Alfred Sloan, que o Drucker gostava de citar. Se todo mundo decide igual, pode ter o consenso do erro. Vamos pensar mais um pouquinho para ver se é isso mesmo. Chegou que é isso mesmo. Então está bem. Não estou dizendo que não se possa todo mundo pensar igual, mas é muito cuidado para o pensamento, para a hegemonia do pensamento, do totalitarismo das ideias hegemônicas. Próximo, vamos lá. Então vamos lá, vamos ver rapidamente aqui. Os professores gostam do chá. O chá é conhecimentos, habilidades e atitude, né? Todo professor agora fala nisso, o chá, né? Eu vou sair um pouquinho do chá e vamos complicar um pouquinho mais, né? Mas tudo bem. Esse aqui é um iceberg, só que ele, em vez de estar assim, ele está assim. É um foguetezinho, tá certo? Comportamento é a parte do iceberg fora d'água. Comportamento é efeitos. Comportamento é ação.
do que está debaixo da linha d'água. Está claro? Vamos ver. O que eu quero dizer? O que é comportamento? A maneira de reagir, de agir das pessoas. Nos organogramas das organizações, os fluxos de trabalho, as rotinas, os processos administrativos, as normas, as regras, as maneiras de fazer, as formas como as pessoas realizam as coisas dentro da empresa, no universo de trabalho. Isso aqui aparece. A gente quer mudar, muda o quê sempre? A gente quer mudar sempre essas formas. Cada gerente um organograma, não é isso? Um fluxo de trabalho, uma outra norma, uma estrutura, uma rotina, processo de trabalho. Aliás, organização e métodos, que agora a gente fala gestão de processos, não é isso? Está bonito falar agora gestão de processos. Se quiserem, vejam os livros de um grande economista que foi administrador no começo da vida dele e teve grande influência no pensamento de administração também, que ninguém sabe. O nome dele é Celso Furtado, ele era professor de OIM, de Organização e Métodos. E quando o professor ensinar teoria de departamentalização, tá certo? E falar como é que se organiza as organizações, como é que se faz organograma, ele nunca se lembra de citar os artigos do Celso Furtado, que estão lá no site do Conselho, na revista do Serviço Público, onde vocês vão ler lá a teoria de departamentalização, tá certo? Ninguém sabe disso do Celso Furtado. Foi técnico de administração do DASP. DASP era o Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi o primeiro órgão da administração pública que gerou profissionais de administração, aonde Celso Furtado integrou, o Belmiro também, né, que é o patrono da profissão. Então, comportamento nada mais é do que efeitos de formulações muito mais profundas, que não aparecem. Tem as percepções. Quando os progressos da psicologia social e a contribuição dos psicólogos é muito importante. Pega o professor de psicologia, a professora, que é muito boa, e ela gosta de ensinar id, ego e superego, é muito importante, mas tenta tirar dela mais a contribuição dos psicólogos nos estudos das organizações, são enormes. E aí, quando a psicologia social nos revelou que o mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para o estudo das teorias das organizações. A maneira como eu fotografo determinada realidade condiciona a maneira como eu comporto. A maneira como eu vejo determina a forma como eu ajo. Tá certo? Tão óbvio isso, né? Só que eles provaram isso em pesquisa aqui, O mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano. Quais implicações disso na teoria das organizações? Não estamos falando de prática, hein? Nada mais prático do que uma boa teoria. Aqui, se eu quero mudar os organogramas, as estruturas, os meios, comportamentos, a maneira de agir, eu tenho que mudar a maneira como as pessoas fotografam a realidade. Ou eu tenho que dar consistência, integração. Não estou dizendo que eles vão viver igual, mas eles têm que ter perspectiva homogênea naquela realidade que estão percebendo, senão vão se comportar diferentemente. Percepção, comportamento. Percepção causa, comportamento efeito. Mas aí a ciência do direito chegou e falou assim, esse negócio de testemunho ocular é uma confusão, porque quem conta um conto sempre aumenta um ponto. É assim que falam. O cara vai contar uma história, cada um conta de uma maneira diferente, e a gente começa a questionar essas figuras, porque cada um percebe diferentemente. Por que as pessoas percebem diferentemente? Aqui, está a lente da máquina fotográfica. A lente entrou um pouquinho mais de luz, velou a fita, o filme. Porque atrás está a câmera escura da máquina fotográfica. A câmera escura, a estrutura de pensar, determina a maneira como eu sinto. E, portanto, a maneira como eu ajo. Em verdade, se eu quero mudar comportamento, ação, eu tenho que mudar a perspectiva de pensamento, de reflexão. Se eu quero mudar a prática, eu tenho que mudar a teoria. Viu como é que é importante a teoria, que vocês pensam que não é? É. E aqui, para efeito didático, eu estou dividindo em 3 níveis. Primeiro, claro que isso não acontece na realidade vivencial, são as concepções. Estou falando de teoria, gente. Que engraçado, né? Nada mais prático. Aqui, dimensão normativa, relacionada aos valores. Se quiserem, as opções éticas, as crenças, as idiosincrasias pessoais. A mentalidade.
ou ao caráter. O departamento de pessoal na minha empresa deve ser assim ou deve ser assado? Eu estou expressando um julgamento de mentalidade, ou de caráter, ou de valor. Uma mentalidade. O sistema político brasileiro, toda vez que eu falo deve, eu sem querer, sem me dar conta, eu estou falando da dimensão normativa. Caráter, cientificamente, mentalidade, vulgarmente. Tá? Se eu quero mudar... E as organizações falam só de opções éticas, como se estivessem falando disso tudo. Não estão. Porque de outro, tem os valores condicionam a maneira como eu percebo, que vão condicionar a maneira como eu comporto. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que atuar sobre os valores, sobre as crenças, sobre a ideologia, sobre a mentalidade, sobre o caráter das organizações, das pessoas, portanto. A outra é a dimensão cognitiva. Aí sim, habilidades e conhecimento, o famoso chá. Habilidades e conhecimento. Aqui, conhecimento. Capacidade, se quiser. Para falar em inglês, know-how, essa língua bárbara. Então vamos falar numa língua civilizada, o francês, savoir-faire. Porque nada mais bárbaro do que o inglês. Uma língua dos bárbaros, atrasada. A língua importante, a língua francesa, culta, civilizada, savoir-faire. Mesma coisa. Eles não gostam que eu falo que a língua inglesa é bárbara, eles não sabem como eles são bárbaros, né? Aqui, brincadeira, gente. Capacidade, comportamento. Se eu tenho capacidade, eu tenho comportamento. Tem um instituto no Brasil que dizem que queria alfabetizar os brasileiros. Eu não sei se ele alfabetizou ou analfabetizou. Chamava-se Mobral, né? E o Mobral tinha um slogan, ele dizia assim: quem sabe mais, faz mais. Quem sabe mais, faz mais. Esse era o slogan do Mobral para alfabetizar os brasileiros. Só que nas organizações, os indivíduos não fazem, não vale pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. Não adianta o cara saber muito se ele não tiver mentalidade, não tiver caráter, se as opções éticas dele forem outras. Se ele é tão evoluído que está no ano 3000, ou tão atrasado que está no ano 1900. A outra coisa, tem a dimensão, às vezes ele sabe, é muito capaz, mas ele tem vontade? É outra dimensão. Aí nós vamos entrar na dimensão volitiva. Vontade, tá certo? Necessidade, aspirações, desejos. É isso? É isso aqui, ó. Os três atuam. É a câmera escura da máquina fotográfica, que vai determinar a maneira como eu percebo, se vai mudar o comportamento. Vejam como é que a administração é ciência, hein? Olha que confusão. Eu não mudo o comportamento atuando no comportamento, não. Se vocês ficarem mexendo no comportamento, vai fazer uma regrinha, um organograma, uma norminha. Enquanto vocês estiverem policiando para ver se a norma vai ficar, ela vai ser cumprida. Quando vocês saírem, tudo volta como dantes no quartel de Abrantes. Porque mexeu só no efeito, você não mexeu na causa. Que geram esses processos, as rotinas, os fluxos. E aí, vamos ver lá. O camarada às vezes... Peraí, calma. O camarada às vezes sabe fazer, quer fazer, mas não tem mentalidade. Às vezes ele tem mentalidade, quer fazer e não sabe. Outras vezes ele quer fazer, sabe fazer, mas não tem mentalidade. Outras ele não quer fazer, sabe fazer e tem mentalidade. Derrubaram o Jorginho, perderam do Náutico. Não foi isso, Flamengo, ontem? Aquela praga não devia ter sido contratada. Foi contratada, foi demitido tarde, né? Mas veja só, aqueles jogadores certamente sabiam fazer, são bons jogadores, ganham bem, têm mentalidade, mas não queriam fazer e derrubaram o cara. Às vezes a pessoa sabe fazer, mas não quer. E não adianta ensinar mais a elas, porque ela vai ficar fazendo cada vez menos. As empresas penos, o sujeito não está funcionando, dá mais curso para ele. Eles não entendem que às vezes ele não faz porque ele não quer, às vezes ele não faz porque ele desistiu. Mentalidade, opção ética, estilos de organização tão duros,
tão desrespeitosos, fazem com que as pessoas morram psicologicamente na empresa, apesar de estarem vivas. Elas estão vivas, mas estão mortas psicologicamente. Desistiram de contribuir, de participar, de dar voz, de dar opinião, de dar palpite. Ficam prestando atenção e fazem o mínimo possível para continuar na folha de pagamento. São pessoas que já não querem, apesar de saberem. E às vezes, porque sabem, tem muito prestígio fora. Ah, fulano de tal não faz nada na empresa, mas ele sabe tudo, ele é competente, ele é professor da faculdade XYZ. Quer ver um exemplo disso, como é que acontece? Namorado, marido e mulher, mulher para o marido, né? Quantos já falaram? Chefe subordinado, pai e filho, mãe e filho e filha. Tem gente que fala assim, ó, palavra de rei não volta atrás. Já ouviram isso? Já falaram isso? Alguém já falou isso para vocês? Palavra de rei não volta atrás? Aquele papai dureza, hein? Já falei, agora não volta atrás. Palavra de rei não volta atrás aqui, ó. Isso é uma teoria de chefia. Certo e errado, eu não estou considerando. É necessário que os subordinados sintam a autoridade daqueles que têm a responsabilidade pelas decisões. Já ouviram isso, não? Nunca ouviram? Nunca. Já ouviram. Então, como é que esse chefe que tem essa teoria... Olha que coisa engraçada, a gente pensa que está falando em teoria, está falando em prática. Olha esse chefe que tem essa teoria de que palavra de rei não volta atrás, vai perceber, vai fotografar, vai ver a realidade que ele decidiu. Estou falando da parte do iceberg dentro d'água, hein? E que não deu certo. Ele vai assim, o que é pior, hein? Eu manter a posição ou mostrar fraqueza para o meu filho? E deixar ele fazer aquilo que eu disse que não ia deixar. Agora eu tenho que manter a autoridade, senão ele quebra meu moral. Não é assim que a gente fala? Quantas vezes fomos vítimas disso, né? Pior, hein? Quantas vezes a gente faz isso com nossos filhos, né? Com nossos namorados, com nossos chefes. Será que eu gostaria de ser? Será que eu gostaria de ter para minha filha o chefe que eu sou para os meus subordinados? A gente sempre se pergunta no outro. Será? Né? Será que eu não faço a mesma coisa com o meu subordinado? Ah, agora eu vou decidir. Não posso voltar atrás. Aí eu vou dizer, agora não tem mais jeito. Decidir está decidido. Aconteça o que acontecer. Por quê? Porque palavra de rei não volta atrás. E por mais que eu ensine esse cara a ser professor de teoria e técnica de chefia, publicar livros sobre teoria e técnica de chefia, saber tudo sobre isso, se ele não tiver vontade, não tiver opção ética, ideológica, não tiver, portanto, os três, ele não vai se comportar em função daquilo que ensina. E quando a gente cobrar ele vai responder como professor, bem, meu filho, isso aqui é para ensinar em sala de aula, porque no batente tem que ser rente que nem pão quente. E ele vai dizer uma coisa e vai fazer outra. E a sociedade brasileira é absolutamente pródiga entre dizer e o fazer, entre teoria e prática. E acha que essa teoria é científica. Não é. É a nossa teoria, que não tem nenhuma base científica. Entre o discurso e o gesto. Entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Ah, para agradar os professores, que o professor Anísio Teixeira já nos ensinou isso há muito tempo. Ele dizia, entre os valores proclamados e os valores reais. Professor Anísio Teixeira. Ah, não é bom falar esse baiano, né? Que os brasileiros não reconhecem a importância que esse homem teve na cultura brasileira. Tem que falar de um professor americano, é mais importante. Ah, vamos lembrar de Chris Argent, teoria esposada e teoria de uso. Tudo a mesma coisa. Tá certo? E olha aí, ó. Ah, vou dar um outro exemplo. Tem gente que diz assim, funcionário, indolente, preguiçoso e interesseiro. Para se tirar dele o melhor rendimento, tem que cobrar dele o trabalho. E apertar, senão eles não produzem. Aluno tem que dar duro mesmo. Está pensando o quê? Que aluno o que é? Não é isso? É assim que a gente fala, né? Nós, professores, né? Esses alunos não têm nada, só querem colar. Aquele negócio que a gente fica aí, ó. Como é que esse chefe vai ver um funcionário dele que não está se comportando do jeito que ele queria em termos de desempenho? Não, fulano de tal está solto, sem supervisão. Não, também deram gratificação para os outros e não reconheceram nem que a Marta merecia ser administradora 3, em vez de ficar 2 toda a vida. Não é possível. Está aí, não? Então é isso. Como é que esse cara vai agir?
Aqui até, ó, parte do iceberg dentro d'água. Está conversando com os botões. Agora vai agir. Aperta o fulano, cobra o trabalho dele. Ou como é que a gente pode arrumar uma gratificaçãozinha para ele poder se motivar? Se quiser mudar o comportamento desse cara, eu tenho que mudar a teoria que ele tem, a estrutura de pensar, dimensão normativa, mentalidade ou caráter, dimensão cognitiva, capacidade, competência, dimensão volitiva, necessidade, vontade, que é a câmera escura da máquina fotográfica, que determina a maneira como eu percebo, que vai determinar a maneira como eu comporto. Portanto, uma saudação à teoria. Chegamos à teoria. Apesar de estarmos todos falando, efetivamente, que teoria não tem importante. Nós, alunos, gostamos de fazer isso. A gente precisa pensar, aprender a pensar. Porque os nossos pensamentos determinam os nossos comportamentos. Próximo. E aí, no estudo da administração, de forma bem simplificada, não estou tratando todas as escolas, porque isso é uma complicação danada, teve muitas simultaneidades, né? Mas de forma simplificada. Você tem a velha administração científica, que tem muito peso ainda no mundo da realidade das empresas hoje, né? Sistemas de pagamento, busca de resultados, etc. E ela diz o seguinte: as recompensas monetárias extrínsecas, relacionadas àquilo que o indivíduo faz, leva à satisfação no trabalho, e a satisfação do trabalho leva ao melhor desempenho. Portanto, a motivação, a evolução dos modelos de motivação e produtividade, desde a administração científica, se fundamenta de que o camarada que faz um bom trabalho, se tiver uma boa recompensa, ele vai ter satisfação no trabalho. Se ele tiver uma boa satisfação no trabalho, ele vai ter o melhor desempenho. Não pense que isso não teve nenhum peso, não. Essa é a base do pilar, o pilar fundamental de todo o processo de industrialização no mundo, que fez com que o mundo saísse da carroça e produzisse a produção em massa, do ritmo, do fordismo, da administração científica, na sociedade capitalista. Ah, Wagner, na sociedade capitalista. Engano seu. Quando a gente vai para a Rússia comunista, no mesmo momento, nós vamos para os estudos da racionalização do trabalho, no movimento comunista de Lenin, na mesma época, chamava Sakharov, tá certo? Sakharov é o cara do xadrez. Stakhanov. O stakhanovismo é exatamente igual ao taylorismo. No mesmo momento, por Lenin. Veja bem, sociedade capitalista, sociedade comunista. A sociedade humana se desenvolve ao mesmo tempo com dois modelos políticos que não se falavam. Tá certo? Que não se falavam, completamente distintos. E você tem a organização racional do trabalho no mesmo momento. Stakhanov era o operário padrão russo. O Smith era o operário padrão americano. Quem lê o livro do Ford, o Taylor, principalmente Taylor com o Smith, vai ver lá o operário padrão cujos tempos e movimentos deveria ser copiado para dar maior produtividade e eficiência. Quem olhar os livros da formação comunista de organização do trabalho vai ver com o stakhanovismo exatamente a mesma coisa, a organização de tempos e movimentos, combatendo o desperdício. Há país mais desperdiçado do que o Brasil? Nós não chegamos nem na administração científica ainda hoje. Porque não estudamos na administração científica o combate ao desperdício, que era uma pilar também fundamental da administração científica, tá certo? Então, ó, o desempenho, portanto, o melhor desempenho era consequência, resultado. Vem a escola de relações humanas, que começa com a pesquisa de Hawthorne, já devem ter ouvido falar nisso, né? Isso aí é para o professor, ele que fala lá, Weston, Electric, todas essas pesquisas. Olha aqui, aí ele diz o seguinte: as recompensas extrínsecas, salário em função do trabalho, né? As recompensas intrínsecas e extrínsecas, relacionado ao trabalho e a maneira como eu trato o empregado, leva a maior satisfação no trabalho. O homem não é motivado só, como Adam Smith pensava, na busca da satisfação de seus interesses materiais, mas ele era mais complexo. Ele tinha também outras necessidades psicológicas, sociais, de autoestima, de autorrealização. Isso leva à satisfação no trabalho, e a satisfação no trabalho leva ao melhor desempenho. Então, as relações humanas levando ao melhor desempenho. A administração científica belando ao desempenho pela maneira que eu trato o empregado. Vem agora a ciência do comportamento humano,
E daí o nosso esforço da gente ler os livros clássicos da ciência do comportamento humano, que diz, não é como eu trato o empregado, é como eu o uso. Pesquisas de 29 a 39, e depois continuaram. Década de 50, década de 60, década de 70, chegou em 80, passaram a escrever livro de autoajuda. Aí nós estamos vivendo uma enorme mediocridade no campo da intelectualidade, da gestão. No mundo inteiro. Aí, o desempenho, aquilo que o indivíduo faz, o próprio trabalho, é que leva, se tiver o desempenho daquilo que o indivíduo faz, se tiver recompensas intrínsecas e extrínsecas, quer dizer, se eu o tratar também bem, além do que ele faz, se essas recompensas são equitativas, são justas, são homogêneas, são bem compartilhadas entre todos, dando aos desiguais, tratando desigualmente os desiguais, porque nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. Tá certo? Esse igualitarismo é um equívoco. As pessoas, os dedos das mãos são diferentes. As pessoas contribuem diferentemente. Isso deve ser reconhecido. Então, isso é que vai à satisfação. A satisfação do trabalho, veja que coisa engraçada. Ao invés de ser um meio, é um fim. O início é o próprio trabalho. Então, qual é o desafio do gerente moderno, do gerente que dura? É o que o meu subordinado faz. O que o meu empregado faz? Não pode falar isso, é muito feio, vai ter que falar colaborador. O que o meu colaborador faz? Porque se eu não olhar isso, não adianta eu ficar com essa conversa muito próprio dos livrinhos de autoajuda, que você tem que dizer para o operário que ele é importante. Você, querido, você constrói a Catedral de Notre Dame, você está fazendo, mas não está coisa nenhuma, ele não constrói a Catedral de Notre Dame coisa nenhuma. Se ele está o dia inteiro no sol a pino, e botando tijolo lá, ele está botando tijolo. Aquilo é um trabalho chato, insignificante, cansativo, que o exaure fisicamente. Se o trabalho não... tem que automatizar esse trabalho. Se você não pode automatizar, vai ter problema de moral. Não pode automatizar, então você acaba com esse trabalho. Não pode acabar com esse trabalho insípido, sem insignificante, sem sentido. Você vai ter problema de moral de novo. Então você aguenta o problema de moral. Ou você automatiza, ou você acaba o trabalho, ou você aguenta o moral. Que significa o quê? Vai ter que pagar mais para ele produzir e fazendo aquilo. É isso mesmo. Porque senão não adianta. Se o camarada aperta a porca o dia inteiro, por mais que nós, de recursos humanos, colocamos na porta da fábrica o avião 747, aquele Boeing maravilhoso, e dizemos para ele, você é importante, operário, você aperta parafuso, coisa nenhuma, você constrói este Boeing que está aqui na porta da fábrica. Constrói Boeing, coisa nenhuma, você está apertando parafuso o dia inteiro. O cara está se sentindo manipulado. A gente coloca numa linha de produção, repetindo o mesmo trabalho, portadores de deficiência mental, o que é muito bom e é positivo e deve ser elogiado por isso. Mas ao lado do débil mental, fazendo aquele trabalho insípido, insignificante, repetitivo, sem sentido, uma pessoa normal, e quer que a pessoa normal tenha a mesma motivação da pessoa portadora de deficiência mental. Não é possível. Não é que uma coisa exclua a outra, mas você vai ter problema com aquela pessoa normal. O ser humano é aquele que cresce e aprende. Todos eles. Papagaio velho não aprende a falar? Mentira, papagaio velho aprende a falar. O ser humano. O ser humano está sempre aprendendo, até morrer, crescer. A natureza do homem é permanente e universal. Seja o operário de uma linha de produção mais simples, seja o super engenheiro, claro, super especialista, super técnico. É claro que o nível de função desses homens são distintos. É claro que o nível de aspiração de um operário modesto, humilde, é diferente, mas ele também quer crescer, ele também quer progredir no nível de aspiração dele. O engenheiro também, lá em cima, no nível de aspiração alto. Numa fábrica, numa produção. Mas ambos querem crescer e ambos devem ser assim tratados. Se eu não possibilitar, como gestor, a possibilidade para o servente se desenvolver e a possibilidade também para o técnico de alto nível se desenvolver, eu vou falhar na ciência do comportamento humano como desempenho de tarefa. Está claro? Então, o que motiva é o trabalho. Próximo. E aí vocês conhecem
Quem não conhece o livro do Frederick Herzberg e do Abraham Maslow estão no site do Conselho e certamente na faculdade de vocês deve ter esses livros. Se não acharem, tem lá. Necessidade fisiológica, a velha hierarquia das necessidades de Maslow. Segurança sociais, egocêntrica de autoafirmação. São higiênicos, preventivos e ambientais. Melhoram o meio ambiente, mas não evitem que as pessoas ficam doentes. As pessoas não ficam... Uma maneira como eu trato as pessoas. Outra coisa é como eu uso as pessoas. Vejam que egocêntrico está no meio aqui, motivadores e higiênicos. Foi a pesquisa que mostrou isso, hein? Em mais de 2.000 empresas, no mundo inteiro, feita por esse homem aqui, Frederick Herzberg e seus associados. Uma coisa é o que motiva, e o que motiva é o próprio trabalho. A maneira como eu trato o empregado é o que desmotiva. O que desmotiva nada tem a ver com o que motiva. O que traz a insatisfação no trabalho nada tem a ver com o que traz a satisfação. O que traz a satisfação e a motivação é como eu uso o empregado, o funcionário, o colaborador. O que traz a insatisfação é como eu trato. Não há comida que me leve a não querer mais comida. Eu comi hoje, amanhã eu quero comer de novo. Depois da manhã, muito mais. Não há salário que não me leve a querer mais aumento de salário. Não há benefícios que me leve a querer mais benefício. Não há ticket de refeição que eu não queira aumentar. Não há ticket de transporte que eu não queira aumentar. É sempre assim. E se a empresa não gastar mais, vai ter problema de insatisfação. Não seja bobinho e fica reclamando do empregado. Mas você não está reclamando de quem te fez isso, fez aquilo. Ele vai dizer assim, o que você tem feito por mim ultimamente? Você fez, meu amigo, agora tem que fazer mais. E é sempre mais. E é sempre mais. Porque o ser humano é assim, graças a Deus. E você, se não fizer isso, vai ter problema de moral na empresa. Se fizer mais isso, vai ter problema do ponto zero. Não vai ter nem motivado, nem desmotivado por algum tempo, porque daqui a pouco ele está reclamando de novo. Quando chega nesse ponto zero, o que eu estou fazendo? Se eu não tratar o que eu estou fazendo, o que o empregado está fazendo, o que o funcionário está fazendo, eu vou ter problema de insatisfação. E aí, a gente vai entrar aqui numa dificuldade, a gente vai mostrar aí a próxima. Salário, por exemplo, motiva ou não desmotiva? Essa era uma discussão muito grande. O que as pesquisas do Herzberg e do Maslow mostram, só para a gente ver a confusão, como é que salário é, hein? Vamos ver só para ver como é que salário é complicado. Valor do cargo no mercado de salários. Isso eu não estou falando de mercado de trabalho, é o cargo XYZ, quando é que paga o salário daquele cargo. Isso varia, porque se está num boom aqui, se Cabo Frio está em grande desenvolvimento de construção civil, o mestre de obra, o pedreiro, o ladrilheiro, passa a ter uma mão de obra muito cara. Eu não acho ladrilheiro em lugar nenhum, tem até que importar. Eu faço pesquisa, por melhor que eu pague, a minha coerência externa tem que estar sempre atendendo ao que o mercado está pagando. Senão eu vou ter problema de salário, vou ter problema de insatisfação. Mas não é só isso, a gente pensa que é só isso. E fica reclamando, mas eu pago melhor do que as outras empresas concorrentes? E aí? Eu quero saber, internamente, como é que você paga, querido. Valor do cargo na organização, coerência interna, que nós, de recursos humanos, trabalhamos com uma avaliação de cargos, classificação de cargos. Eu estou falando de cadeira. Essa cadeira. Quem é que fica na frente? Instrumentos de avaliação. Qual é o nível de compatibilidade que existe nesses cargos, de tal maneira que aquele que contribui mais, ganhe mais, naquele tipo de empresa. E cada empresa é diferente da outra. Daí o manual de avaliação de cargos, a classificação de cargos, isso tem muita matemática e estatística, que normalmente as pessoas que mexem com isso em recursos humanos não gostam. Aí, como é que bota isso? Se eu tenho o meu cargo muito bem remunerado no mercado, mas se a minha função, hein? Estou falando de pessoa, cadeira ainda. Se a minha cadeira está recebendo menos que a outra cadeira e a minha cadeira contribui mais, eu vou ficar tão infeliz como o meu salário se estivesse abaixo do mercado. E não adianta estar acima do mercado. Eu vou ficar infeliz do mesmo jeito. E aí vem pior. Agora eu vou sentar as pessoas na cadeira, nos cargos. Agora, só vejo, de 3 componentes do salário, 2 são o cargo isoladamente. Só um que é a pessoa. Aí vem valor do ocupante do cargo. Coerência interna, de novo, é a avaliação de desempenho. O homem faz o cargo. Estou falando o homem aí no sentido, da espécie humana. O homem e a mulher é que faz o cargo, o homem faz o cargo. A contribuição daquele indivíduo no mesmo cargo de digitador é completamente diferente de outro
no mesmo cargo, digitador. E aquele que faz um desempenho melhor tem que ser remunerado melhor, porque senão, por melhor que seja a avaliação de cargo, por melhor que seja o mercado, eu vou ficar extremamente insatisfeito. Vejo que é complicado isso. E vejo que isso aí complica muito o processo. E a gente nunca está atentando para os 3 variáveis fundamentais dos componentes da administração de salários. Próximo. Está claro ou não? Salário, portanto, motiva quando ele é um valor simbólico, quando ele é um valor significativo, quando ele representa o reconhecimento dos outros, ou de mim próprio, do que o meu trabalho está sendo reconhecido pelos outros. Ele é um valor higiênico, quando ele me dá as condições de eu comprar as coisas. Se o meu salário não for bom, eu vou ficar muito infeliz. Se ele for bom, talvez eu queira mais desse salário no valor simbólico. Não é para todos, mas muitas pessoas, dependendo de cada um. Mas só pode conhecer pela experiência. Aquele valor tem um simbolismo que também precisa ser respeitado. Por isso que na curva ele pode ser motivador ou higiênico. Aí vem, da revolução conceitual da administração, do fazer para decidir o que fazer, da execução racional para a decisão racional, de fazer as coisas certas para fazer, de fazer certo as coisas para fazer as coisas certas. É claro que o ideal é fazer certo as coisas certas. É claro que o ideal é decidir e executar racionalmente. Eu não estou negando a importância da execução. Eu estou enfatizando, repito, o foco do gerente no privilégio da decisão. Próximo. Aí tem as analogias equivocadas aí que prosperam. Burocrático é registro, anotação, fichário. Burocrático é administrativo, logo, administrativo é registro, anotação, fichário. O FAIOL, já dizia lá o velho FAIOL, as funções administrativas, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Não era isso? POCCC? Administrar o que é? POCCC. Planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Não esqueçam. Administrar o que é? É o POCCC. Pronto. Administrar é tomar decisões. Administrar é obter resultados através de pessoas. E aí, administrativo é registro, anotação, fichário. Olha que equívoco. À medida que eu subo na escala hierárquica, também diz o FAIOL, veja como é que esses caras são superados. Até hoje que eles falaram, está tudo certinho. Aumenta a necessidade da competência administrativa, conceitual, de gestão. À medida que desce, aumenta a necessidade da competência técnica. Próximo. Vamos olhar um caso real aqui, uma chefe de enfermagem de um hospital, de um grande hospital em São Luís, no Maranhão. O que a mulher fazia lá? Expedição e requisição de medicamentos, controle de ponto de pessoal. Infelizmente faz ainda, talvez faça pior hoje. Prestação de contas semanal, elaboração de controle de escala de férias, registro e requisição de pagamento de horas extraordinárias, programação de plantão auxiliar, registro de diárias. Isso é importante? Eu não estou dizendo que não seja. Ao contrário, isso deve ser feito? Claro que tem que ser feito. Mas qual é o foco dela? Isto aqui é meio para isto aqui, Planejamento e formulação de programas, decisão entre metas alternativas, mobilização e alocação de recursos financeiros, definição de prioridades, análise de resultados, reformulação de objetivos, remanejamento de recursos humanos, relações com a comunidade, articulação com o sistema de saúde. O famoso SUS que não funciona. Para isto, ela precisa disto, claro. Mas o foco dela é este. Próximo. E aí o velho FAIOL, de POCCC, a função de comando ou decisão. Planejamento e organização, cada vez mais vai para áreas de assessorias especializadas, departamentos próprios, órgãos próprios. Coordenação e controle, cada vez mais para órgãos de funções especializadas. Subsiste residualmente para o gestor competente, o gerente que dura, a função de comando, que modernamente nós chamamos de direção. Mais ainda, a decisão programada e a decisão não programada. Toda vez que o dirigente, o gerente que dura, se encontra com uma decisão programada, ele deve delegar. Tudo que é programável, transfira. Bota na máquina, transfira para o subordinado. Ele vai fazer melhor do que você. E o gerente só tem uma função: cuidar do não programado, isso é indelegável. Fazer o que não está no gibi. Por isso que ele vai pensar no que ele tem que fazer, no que ele tem que fazer de novo, no que ele tem que reaprender a fazer, no que ele tem que deixar de fazer. Isso é fundamental, porque a gente está sempre
Você programa o tempo ou programa o trabalho? Todo mundo programa o trabalho, né? Programa o trabalho. Mas sempre vai faltar hora no fim do trabalho para trabalhar, e mais trabalho ainda. E você vai carregar no fim de semana, e vai faltar trabalho. E você vai tirar férias para poder resolver aquele trabalho que você não fez. E vai aproveitar o feriadão. O bom gestor não programa o trabalho. O gerente que dura programa o tempo. Sempre tem mais trabalho a fazer do que tempo disponível a fazê-lo. Portanto, tenha a coragem de dizer não vou fazer isto. E pronto, vou fazer aquilo. Eu vou programar, ou melhor, eu tenho tempo 2 horas agora, o que é que eu vou fazer agora? Amanhã. Eu tenho 8 horas de trabalho, o que é que eu vou fazer nessas 8 horas? Porque tenho 24 horas coisa para ser feita. Só vou trabalhar 8, então o que é que eu vou fazer nessas horas? O que é essencial? Se eu tivesse que morrer daqui a 8 horas, o que é que eu faria agora? Tem que aprender a dizer não. Por mais que doure o não, dizia o grande escritor da língua portuguesa, talvez o maior deles, o padre Antônio Vieira. Por mais que você doure o não, ele é sempre ferro. Por mais que você embeleze o não, ele é sempre feio. Por mais que você adocique o não, ele é sempre amargo. Por mais que você, enfim, confeite o não, ele não sei o que ele falou, né? É sempre assim. Mas precisa se dizer não, pelo verso ou pelo inverso. E na época dele, o português não era N-A-O-T-I-O, era N-O-N, não. E por mais que você, pelo verso ou pelo inverso, que você leia, ele é sempre o mesmo. Então, o não é sempre desagradável, né? Mas tem que ser feito. E a primeira coisa que você tem que fazer é, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Sabe aquele livro que está sempre adiando ler porque você não tem tido tempo, porque tem mais coisa para fazer? Começa a ler e larga as outras coisas. Então, o papel do gerente é fazer o indelegável. Só ele pode fazer isso. Vamos falar de novo, estou terminando, hein? Já cansei vocês demais. A administração evoluiu dos primórdios da administração, uma das bases da administração, além da ciência política e do direito, claro, foi a engenharia. Combinação, conhece isso? Combinação, disposição, engenharia, enfim, de processos, técnicas, tempos e movimentos, pessoas. A gente não fala tanto em gestão de processos? Aí, ó, quais são os problemas críticos desse foco? Divisão do trabalho, redistribuição de competências. Ih, já estão vendo isso, o que é isso, né? Fusão e desmembramento de órgãos, racionalização de tempos e movimentos, simplificação de rotina, combinação de métodos. A administração precisa disso? Precisa. Isso é importante? É. Mas isso é absolutamente secundário para o foco fundamental do gerente que dura, do gerente efetivo, do gerente eficaz. É ciência social aplicada. O administrador é um aplicador de conhecimento de ciências sociais. Ele não é um cientista social, ele é um aplicador desses conhecimentos. Então ele é. Quais são os fatores psicossociais de integração do indivíduo no trabalho, de liderança adequada, de coesão grupal? Para isso, ele precisa de relações pessoais na organização, da conflito de valores, a luta de poder que a empresa tem, a competência interpessoal, a capacidade de se relacionar, o feedback espontâneo e não censurado, o clima psicossociológico organizacional, os estilos de liderança das chefias, a autorrealização do trabalho, a criatividade e a inovação. Esse é o foco do gestor em ciências sociais aplicadas. Ele vai precisar disso para viabilizar isto, é o contrário. O problema é que o gestor fica sempre aqui, ele esquece que o foco dele é este, e é aqui que ele vai atuar, e ele precisa disso aqui como meio. O foco é este, está claro? Próximo. A função estratégica, portanto, né? Qual é o condicionamento das reações de que serão afetados por decisões e ações? Antecipação das reações com os objetivos de contornar ou ajustar as decisões às reações. Vou traduzir, vou escrever melhor essa frase, viu, Berenice? Está muito confuso. É o seguinte, vou traduzir. As organizações não são lógicas. As organizações são psicológicas. As organizações não reagem como um organismo, como uma máquina. Elas reagem como um grupo de pessoas vivas que têm conflitos. Cada um tem uma necessidade, um interesse.
o gestor não é um cara com um microscópio olhando os seus bichinhos. Ele está inserido naquele ambiente. As organizações não reagem à lógica dos computadores. As organizações reagem à psicologia das pessoas que a integram. E aí eu estou com a melhor técnica que o professor me ensinou. E eu vou pegar esta técnica e vou levar esta técnica maravilhosa para a minha empresa. Aí eu trago, que é boa, e faço um trabalho maravilhoso que vai ser importantíssimo para a empresa. O chefe pega, olha aquilo e bota na gaveta. E a gente diz, esse chefe é uma besta. Não entendeu nada do que eu escrevi. Também não tem curso de administração, é um boboca, um contador, engenheiro, advogado. Não é isso que a gente fala? A gente é que errou, não foi ele não. Esse é que é o pior, a gente nem toma consciência disso. É preciso que a gente se preocupe com o condicionamento e com as reações dos que serão afetados pelas decisões. Como é que vai reagir o meu chefe quando eu trouxer esse plano? Quem vai ficar contra esse trabalho? Quem pode contribuir? Quem vai ficar a favor? Quem vai ficar contra? Como é que eu engajo as pessoas para me ajudar? Como é que eu comprometo as pessoas nesse trabalho? Se eu fizer isso, o trabalho vai ser aceito e vai ser desenvolvido. Se eu achar que eu sou dono da verdade, o trabalho vai para a gaveta. E eu vou chamar todo mundo de idiota, quando o idiota sou eu. Tem gente que namora gente da empresa, tem gente que não namora, que a gente pensa que namora. Tem panelinha, clique, igrejinha, quem se dá bem com quem. Se a gente não entender isso, a gente vai achar que a gente está no outro mundo. As organizações não são lógicas, são psicológicas. E é preciso que a gente atenda essa psicologia da organização para dar a elas níveis de racionalidade na técnica que eu estou trazendo. Sabe por quê, gente? Pior do que o político demagogo e irresponsável é o técnico puro, porque o técnico puro é um alienado com poder. Nós, tecnocratas, estou com a melhor técnica que eu aprendi com o professor e quero empurrar dentro da garganta do chefe aquela técnica que eu tenho, sem querer comprometê-lo com isso, como se eu fosse dono da verdade, como se aquilo fosse um dogma religioso. E isso faz do técnico pior do que o político irresponsável e demagogo. Porque eu passo a fazer política com a minha técnica. Eu quero ser o totalitarismo da técnica, a hegemonia da Torre de Marfim, da técnica que eu conheço. E quero que eles entendam, num sistema, numa organização, repito de novo, já falei umas 10 vezes, as organizações não são lógicas, são psicológicas. Daqui a pouco vocês vão ver nego escrevendo essas coisas, dizendo que é deles. As frases, mas a frase é minha mesmo. Há muitos anos que falo. Tá bem? É isso mesmo. Eu tenho que me antecipar como é que fulano de tal vai reagir, para eu contornar. Tem que ser político no bom sentido aí. Esse político aí é ser inteligência emocional. Não é isso que fala lá o livro do cara? Que, aliás, é até um bom livro, não é livro de autoajuda necessariamente. Né? A inteligência emocional é isso. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu consigo efetivamente? E nisso aí a autoficção, aí a autoajuda também ajuda. Passa lá para frente. Então, as implicações do enfoque decisório para as funções do executivo. Papel focal, tomada de decisão. A desvinculação entre competência técnica e competência administrativa. Competência administrativa é quanto mais subo na escala hierárquica. Competência técnica, quanto mais desço. Competência conceitual, competência teórica, portanto, nos níveis de topo da organização. O técnico pode ser puro, pode talvez ser numa função absolutamente operacional, mas quando ele vai subindo na escala hierárquica, que ele vai tirando um boné de técnico para botar o boné de gerente, ele tem que cada vez mais trabalhar com competências administrativas, conceituais, teóricas. Vamos lá, a superação da polêmica generalista e do especialista. O que é o generalista? Os professores de administração adoram discutir isso. Eu descobri outro dia, Clésio, que também os médicos, eu fui discutindo, os médicos também, generalista, especialista, é uma confusão danada. A gente discute, o curso de administração tem que ser de generalista, o curso de administração tem que ser de especialista. Aí descobri que os médicos falaram, tem o mesmo problema, o curso de medicina tem que ser de generalista, o curso de medicina tem que ser de especialista. Já sei, generalista é o que sabe cada vez mais e mais, de menos e menos. Não.
é o que sabe cada vez menos e menos, de mais e mais, ao ponto de um dia ele sabe tudo sobre nada. Né? E o especialista? É o que sabe cada vez menos? Não, ao contrário, eu misturei as bolas. O generalista é o que sabe cada vez menos e menos, de mais e mais, ao ponto que ele saiba nada sobre tudo. Enquanto que o especialista é o que sabe cada vez mais e mais, de menos e menos, ao ponto que um dia ele sabe tudo sobre nada. Não é isso. Isso é o que se pensa. O administrador é um generalista. Eu acho. E vou dizer por que eu acho. O administrador é um generalista. Wagner, o que é um generalista? Vou dizer. O generalista é um especialista. Olha que legal. Se ele souber todas as demais áreas da organização, ele é um especialista em muitas coisas. Ele é um profissional de recursos humanos que conecta recursos humanos com logística, que conecta recursos humanos com financeiro, que conecta recursos humanos com marketing, que conecta recursos humanos com produção. Ele liga o Lé com Lé, o CRE com CRE. Ele é o ponto de uma alavanca interfixa, do ponto de apoio. Ele se relaciona, ele faz a conexão, a costura. Tá certo? Esse é o conceito. O administrador é um generalista nesse sentido, que ele é capaz de, sendo especialista, ele conecta, ele bota as pontes num arquipélago de ilhas que não se junta, que não se resolve. Está claro? Então, e o foco no cliente? Disse que o cliente é importantíssimo, né? Porque o cliente é pior do que Deus. Deus perdoa, o cliente não perdoa, não é isso? Tem, claro, a responsabilidade pela pessoa humana no trabalho e a responsabilidade social na organização. Mas o verdadeiro cliente nosso, profissionais, gerentes que duram, a gente tem que estar atento a isso. É o acionista da empresa. Vai chegar para o empresário e dizer que você está encantando o cliente quando você indicou ele para ir para a loja do concorrente, já que você não tinha um produto tão bom na sua loja, na loja que ele é dono. Vai fazer isso, você vê. O acionista da empresa vai te dar um pé no traseiro, tá certo? Então, é preciso encantar o cliente, é preciso encantar o empregado. Mas nós, empregados, supervisores, gerentes, temos que estar atentos também no acionista da empresa. Eu não sei se tem alguma pergunta, eu vou parar por aqui, que já sei que a hora está ficando enorme, e também tem a chance do Clésio me chamar para outras, né? Outras coisas. E quero dizer, não esqueçam da TV Canal 11, tá certo? Alguma pergunta, alguma... Não há pergunta indiscreta, pode ter resposta. Alguma? Então, muito obrigado a vocês pela atenção.